Muito bom dia. Hoje é sábado, dia 12 de dezembro de 2020. Agora são 7 horas e 59 minutos. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã, estar chegando com você nesse tempo e desejamos que Deus esteja com a graça e a paz dele derramando toda, tudo aquilo que ele tem de amor por sua vida nessa manhã. Muito bom estarmos juntos para lermos a palavra de Deus, para meditarmos dela. E Salmos 23, versículo 6 hoje. Hoje nós estaremos lendo o versículo 6 e concluindo então essa devocional, essa série de devocionais desse salmo. Salmo 23, verso 6 é o texto nosso de hoje. Quero convidar você a assim fazermos, não é? Quero convidar você. Salmo 23, 6 diz assim: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O Salmo 23 talvez seja um dos textos mais conhecidos de toda a palavra de Deus, mais falados, principalmente o versículo 1 que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pois bem, quero dizer para você que nós estivemos nesta caminhada vendo algumas coisas muito importantes nesse salmo. Nós vimos que o Senhor, Ele cuida da nossa vida, porque nós temos convicção de que Ele é o nosso pastor, que nós temos confiança nele, Ele nos traz renovação, direção, Ele cuida de nós em todos os momentos, Ele é aquele que prepara, dá diretriz para a minha jornada, né? O caminho que Ele me conduz, mesmo diante do vale da sombra da morte, Ele me traz segurança com a vara e o cajado. Ele é o anfitrião que me espera, me aguarda, como diz aqui o versículo 5, né? Ele prepara tudo para a minha vida. E hoje, nesse versículo 6, eu quero ver com você que o Senhor é o meu pastor, como diz o texto bíblico aqui, no finalzinho do versículo de número 6, para todo o sempre. Até quando que o Senhor será o meu pastor? Para sempre. Não tem dificuldade em ele entender a eternidade disso, procuração que se entrega a ele. E no texto que nós lemos aqui, nós vemos aqui que o Senhor nos aguarda para todo sempre e Ele é uma companhia muito agradável. Essa é a certeza que nós temos. Quando olhamos algumas coisas interessantes aqui, diz o texto bíblico que Ele prepara uma mesa diante dos inimigos, né? E Ele prepara esse cuidado, esse carinho todo. E quando olhamos para aquilo que Deus faz, para essa realidade maravilhosa da companhia agradável do Senhor, nós podemos ter certeza que é Ele mesmo quem cuida de nós com a sua bondade e a sua misericórdia. Por quê? Existe, né, o fato de comer à mesa, aqui como diz Derek Kidner, que é um estudioso bíblico, escreveu um comentário, muitos comentários, mas dos Salmos, né? Ele diz assim: no mundo do Antigo Testamento, comer e beber na mesa de alguém criava um vínculo de lealdade mútua, podendo ser o sinal culminante de uma aliança. Então, quando nós vemos aqui que Davi fala no versículo 5 de preparar uma mesa, significa que havia uma... Aí ultrapassa até a questão de pastor e ovelha, do supremo pastor e ovelha, mas diz o que? De uma confiabilidade, de uma aliança mútua entre o Senhor e o servo, entre o Salvador e o salvo. E isso é maravilhoso para nós olharmos. Então, por isso Davi diz aqui que bondade e misericórdia certamente estarão na vida dele. Assim, ser hóspede do Senhor é mais do que conhecer a Deus, mas é conviver com Ele. Então, quando nós olhamos para os Salmos, por exemplo, nós temos o Salmo de número 42, quando nesta poesia, nesse poema, o salmista, né, ele diz: assim como a corça anseia pelas águas correntes, também minha alma anseia por ti, ó Deus. Ou seja, uma necessidade, uma carência. Quando olhamos o Salmo de número 84 também, nós vemos essa convivência demonstrada
que diz aqui, olha, ó Senhor dos Exércitos, como os teus tabernáculos são amáveis, minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. E ele diz claramente aqui como é a alegria dele em estar na presença do Senhor. Também, quando olhamos para outros salmos, por exemplo, Salmo 27, diz aqui, uma coisa pedi ao Senhor, versículo 4, e buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar o esplendor do Senhor e meditar no seu templo. Então, nós vemos aqui o que? A necessidade, a demonstração do salmista de como era alegre, como era uma alegria para a sua vida estar na presença do Senhor. Então, quando nós olhamos para isso, versículo 4 do Salmo 65, bem-aventurado a quem escolhes e levas a ti para habitar nos teus átrios. Ficaremos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Então nós vemos toda essa realidade do quê? Do relacionamento, aqui no caso do servo com o Senhor, da ovelha com o pastor. Então nós vemos aqui o quê? Que o Senhor, ele dá um apoio para todos os momentos da vida. Mas o que são bondade e misericórdia? São ações de Deus em favor daqueles que amam a Ele. Isaías 64, 4, o profeta diz lá que nunca se viu, nem nunca se ouviu, nem nunca se percebeu um Deus que trabalha em favor daqueles que o buscam, daqueles que confiam nele. Então é maravilhoso quando nós vemos isso, a bondade e misericórdia de Deus em ação. E assim então, essa companhia agradável, voltando para o Salmo 23, Davi diz aqui, ó, bondade e misericórdia, certamente o que? Elas o que? Me seguirão. Alguém diz que bondade e misericórdia poderia ser traduzido também por fidelidade. Por quê? A fidelidade de Deus. Então eles certamente me seguirão. A característica do salmista aqui é a confiança, a fé, a certeza da ação de Deus em seu favor, sem vacilar, sem tremer. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, o seu cajado e sua vara me consolam. Bondade e misericórdia me seguirão. A mesma característica de fé. E eles vão me seguir, porque nós estamos num caminho sempre junto. Elas não me desamparam. Uma companhia que é agradável. E ele diz, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor. Novamente aqui, Davi expressa outra certeza para o nosso coração. Ele está indo na direção exata. A ovelha está indo na direção correta para Deus. Da mesma forma que ele ia para o tabernáculo para adorar ao Senhor, depois o povo vai ao templo, né, porque no tempo de Davi não tinha ido o templo, assim era a vida rumo ao céu como o Senhor, o local da habitação do Pai. Ali estamos seguros. Então, por isso ele diz, o Senhor é meu pastor, nada faltará, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aqui diz eternidade, né, longos dias, durante o tempo que for necessário. Né? Literalmente, a tradução dessa partezinha seria para a duração dos dias, ou seja, eternamente. Romanos 8, 31 e 39, o apóstolo Paulo escreve lá que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, então, nós podemos concluir a meditaçãozinha desse salmo, pequena meditação, e dizer, o Senhor é meu pastor para todo sempre. Então, que essa seja a certeza do meu e do seu coração, essa certeza maravilhosa que Deus está cuidando de nós, que Deus é maravilhoso. Nós temos vivido esses tempos aí difíceis de pandemia, agora vem a segunda onda de pandemia, vemos notícias de que hospitais estão ficando novamente com a sua capacidade quase preenchida e a vacina já acontecendo em alguns países, testes feitos no Brasil, liberações, políticos talvez usando isso como essa negociação política, a gente vê aí essa guerra política e nós ficamos aí, Senhor, nós estamos numa pandemia, os tempos são difíceis, mas o Senhor é o nosso pastor para todo sempre. Devemos descansar nisso, nas promessas dele para a nossa vida. Se o seu coração estiver inquieto, preocupado com isso ou outras questões, às vezes ficamos, mas vamos nos refugiar no Senhor, colocar nossa vida em Deus, e Deus há de cuidar de todos nós. Pai amado, Deus querido,
Muito obrigado pelo seu grande amor, pela sua misericórdia e o favor do Senhor sobre nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é o nosso pastor para todo sempre. Não há pausa, ó Deus, não há nenhuma trava, não há impedimento algum para o Senhor continuar sendo nosso pastor. Por isso, ó Pai, nós queremos nos refugiar nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas, olhar para a vara e o cajado do Senhor, sabendo que temos segurança e saber que um dia estaremos no Senhor para um banquete eterno, na presença eterna do Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Pai, a confiar cada vez mais nisso. Abençoa o nosso dia, abençoa nossas famílias, cuida da nossa saúde, cuida do sustento para os nossos lares, ó Pai. Há tantos que nós conhecemos que estão enfermos, quer pelo Covid, ó Pai, ou outras doenças, pessoas que estão fazendo tratamento de câncer, pessoas que estão lutando, Pai, pela vida, lutando atrás de exames e tratamentos. Nesse tempo de pandemia, tudo ficou mais desafiador, ó Pai, mas nós cremos que o Senhor está cuidando e queremos clamar, continua cuidando, Pai, faz os milagres que são necessários serem feitos, ó Pai, porque precisamos do Senhor. Cuida desse dia, esse sábado, esse final de semana, que estejamos firmes com o Senhor, aqueles que têm a oportunidade de estarem nos cultos presenciais, servindo ao Senhor, que estejam, aqueles que não podem estar, que estejam servindo ao Senhor através de cultos online também, e que tudo seja para a glória do seu nome. Pai, derrama a sua graça sobre nós, derrama o seu amor, faz um avivamento no nosso meio, porque precisamos. Ó Pai, cuide dos pastores, todos os líderes, dos missionários, famílias de cada um desses servos, ó Pai, derrama a sua graça sobre todos. Abençoa, ó Pai, a nossa nação, nós precisamos da vacina, ó Deus, libera isso, ó Pai, porque é uma necessidade muito grande. Nós cremos no Senhor e por isso pedimos, porque confiamos. Abençoa e obrigado, porque o Senhor é o nosso pastor para todo sempre. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe a sua vida, que está aí conosco, todos que estão aí, bom dia a todos, que Deus esteja abençoando, cuidando. E se esse vídeo edificou a sua vida, eu convido você a repartir com outros, a compartilhar com outros, para que outros também sejam abençoados. Tenha um bom sábado, Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.